Vamos falar um pouquinho de interdisciplinaridade, que é um dos pilares aqui da clínica, da Neurocrescer. Então, quando a gente teve a ideia de montar a clínica, um dos pilares foi a interdisciplinaridade. Por quê? Porque uma especialidade, ela precisa se comunicar com a outra. Porque no mundo lá fora, quando o bebê, a criança, o adolescente, o adulto, o ser humano como um todo, ele aprende, ele faz aquisição de um novo conhecimento, ele não faz aquisição de algo sozinho, ele tem um ambiente que interfere nessa aquisição. O motor dele interfere, o sensorial dele interfere, o cognitivo interfere, o social interfere, tudo interfere no conhecimento, no aprendizado do indivíduo, principalmente no bebê e na criança. Então, aqui na clínica, a interdisciplinaridade ela vem para melhorar o ambiente de aprendizado da criança. Por quê? Porque a gente trabalha com dupla tarefa, com multitarefa, né? Claro que não são todas as crianças que se beneficiam, por isso a gente precisa entender o que elas vão poder utilizar disso tudo, né? O que a gente pode moldar do ambiente para melhorar o aprendizado. Mas 99% das crianças, elas se beneficiam da dupla tarefa e da multitarefa, porque elas estimulam melhor o sistema nervoso central a fazer essa aquisição do processo do conhecimento. Então, quando a gente tem um estímulo motor junto com o sensorial junto com o cognitivo, a gente tem o quê? Potencialização da sinapse, potencialização da neuroplasticidade. A gente tem uma aquisição de um aprendizado de forma mais consistente. Do que se fosse um estímulo sozinho. Por quê? Porque lá fora, quando a criança aprende, ela está numa sala de aula, ou ela está brincando no parquinho, ou ela está correndo, ou ela está com a família em casa. Aqui a gente tenta mimetizar isso. Claro que a gente tem um ambiente mais controlado, mas a gente tenta mimetizar, a gente tenta dar um contexto ambiental para tudo isso. E isso é importante na hora de fazer a aquisição de algo, principalmente numa criança atípica. A gente está falando de uma tipicidade de uma criança que já tem uma estrutura de sistema nervoso central diferente das crianças atípicas, né? Pode ter uma lesão, pode ter uma alteração gênica, uma alteração metabólica que interfira nesse processo. Então a aquisição dela e a interpretação dessa aquisição vai ocorrer de uma maneira diferente. Então, a gente potencializar isso e tentar mimetizar esse ambiente, essa interdisciplinaridade, pode deixar mais rico o aprendizado. Então, aqui sempre que possível e sempre quando a criança consegue, a gente junta uma fisioterapia com uma fonoaudiologia, uma fisioterapia com uma terapia ocupacional, uma fisioterapia com uma psicopedagogia, né? Então, tudo isso a gente analisa, vê se a criança vai se beneficiar e se a criança se beneficia, a gente faz um teste. Se o resultado for benéfico, a gente conversa com os pais e a gente começa a agregar essas terapias para potencializar o aprendizado. Porque nunca é uma questão de quantidade de terapias, mas sim de qualidade de terapia. O quanto essa criança está aproveitando dessa terapia, o quanto ela está se beneficiando. Porque a criança cansa da terapia também. A criança, mais de 3 horas dentro de uma clínica, ela cansa. Muitos estímulos um atrás do outro, ela cansa, ela precisa de uma folga, né? A folga também faz parte do processo de aquisição do conhecimento. O não fazer nada, o brincar livre, o estar rindo, estar se divertindo no parquinho também faz parte, também ajuda no processo de neuroplasticidade. Então a gente tem que aprender a dosar o tanto de terapia, a quantidade, com o fator cansaço da criança. A criança irritada e cansada, ela não vai aprender. Então, às vezes, uma quantidade muito grande de terapias não vai fazer tanto benefício como se fosse 2 mais potencializadas. Então, isso a gente tem que analisar quando a gente vai montar o plano terapêutico da criança. Se vai valer a pena. Tem crianças que não vale a pena, mas a grande maioria, 98%, se beneficia dessa dupla tarefa, desses multi-estímulos. Então isso é uma maneira diferente de fazer terapia, é uma maneira diferente de potencializar o desenvolvimento da criança. E a gente tem que começar a pensar diferente, né? Não deixar a criança
hoje em dia, a tarde inteira dentro de uma clínica. Claro que às vezes, períodos muito específicos a gente faz, mas são períodos muito curtos, muito específicos, porque a criança cansa disso, né? Então a gente tem que pensar numa maneira mais natural de fazer isso, sem a criança ficar irritada, sem a criança ficar chorando o tempo todo, sem ela ficar cansada, porque assim ela não vai aprender. Ela vai aprender quando ela estiver curtindo, quando ela estiver com nível de alerta bom, quando ela estiver prestando atenção, quando ela tiver intenção. E isso a gente tem que fazer num período onde a criança vai estar bem. Então comece a pensar nisso, se a quantidade realmente faz sentido dentro desse contexto terapêutico. Ok? Tchau, até mais!